Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do sexto ano. Na aula de hoje, nós iremos dar início a um novo conteúdo, o capítulo 6, Os Hebreus e suas crenças monoteístas. Vamos falar sobre a origem do povo hebreu, sobre a localização geográfica onde eles moravam e depois terminaremos a aula falando sobre o êxodo hebreu, uma passagem bíblica que narra a fuga dos hebreus do Egito. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender sobre os hebreus é que a única fonte histórica que nós temos sobre a sua história, sobre a história do povo hebreu, ela se encontra na Bíblia, mais precisamente no Antigo Testamento, em seus 5 primeiros livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse conjunto é chamado de Pentateuco e também faz parte da Torá, que é a Bíblia Sagrada dos judeus. Sobre o povo hebreu, é importante a gente destacar que eles foram o primeiro povo desse conjunto de povos da antiguidade que nós estamos estudando, né? Nós já estudamos a Mesopotâmia, nós já estudamos o Egito, estamos agora com o povo hebreu, vamos passar ainda por fenícios, persas, gregos e romanos. Dentre todos esses povos, os hebreus foram os primeiros que cultuavam um Deus único. Eles eram monoteístas, ou seja, eles acreditavam em apenas um único Deus, que para eles era chamado de Jeová. Os primeiros líderes hebreus, então, eram chamados de patriarcas. A sociedade dos hebreus não era um império, não era um reino, não era um país formado. Eles viviam em tribos, né? Cada tribo possuía um patriarca. Cada tribo tinha um patriarca que era um líder daquele grupo. Ele era o líder, o chefe militar, político e religioso. Dentre esses patriarcas que existiram na sociedade dos hebreus, nós destacamos as figuras de Abraão, Isaac e Jacó. Todos eles são personagens bíblicos, né? Que vocês podem ter ouvido nos relatos da Bíblia, em filmes, em vários tipos de séries, desenhos, contam a história desses personagens. E esse então vai ser o foco dessas nossas aulas daqui para frente, falando sobre os hebreus. Nós iremos analisar a história do povo hebreu e junto com isso vamos passar um pouco sobre algumas passagens bíblicas, como por exemplo a história de Abraão, a história de Moisés, a história de Salomão, a história do rei Davi, que todos eles fazem parte da história dos hebreus e da Bíblia. Sobre a localização geográfica, eles habitavam a região da Palestina, que é uma região próxima do Egito, ao lado do deserto da Arábia e vizinha ao Mar Mediterrâneo. Assim como outros povos, os hebreus eles também se fixaram próximo a um rio. Assim como os egípcios se fixaram próximo ao rio Nilo, os hebreus vão se fixar próximo ao rio Jordão e usar suas águas para a agricultura, para a criação de animais, e com isso vão crescer e se desenvolver. A partir do momento que a sociedade dos hebreus ela cresce e se desenvolve nas chamadas tribos, né, governadas pelos patriarcas, eles vão começar então a migrar, saindo da proximidade do rio Jordão e indo em direção ao deserto da Arábia, habitando os chamados oásis. O que era um oásis? Era uma região, um lugar dentro do deserto, onde você tinha um lago, onde você tinha água potável, onde você tinha uma fonte de água, junto com uma terra que pudesse ser usada para a agricultura. E nesses lugares, os hebreus vão se fixar também e começar a viver próximo a esses oásis dentro do deserto. Então, a gente pode dizer que os hebreus eram semi-nômades. O que é um semi-nômade? Eles se fixavam em um lugar, como um oásis, mas não ficavam por muito tempo. Depois de algum tempo, 3 meses, 6 meses, eles acabavam saindo daquele lugar em busca de outro lugar. Então, são chamados semi-nômades. Outra coisa importante sobre os hebreus é que, segundo os relatos da Bíblia,
eles descendem de Noé, né? Outro personagem da Bíblia que sobreviveu ao dilúvio. Um de seus filhos, chamado Sem, habitou a terra e povoou a terra na região da Palestina. Segundo a Bíblia, os hebreus são descendentes de Sem, filho de Noé. Aqui é a região da Palestina, que eu trago para vocês nesse mapa. Como vocês podem ver, ela fica próxima ao deserto da Arábia, ao lado do Egito. Nós vamos entender essa relação do Egito com os hebreus mais para frente. E também ficavam vizinhos próximos ao mar Mediterrâneo. E aí no centro, vocês têm aí o Rio Jordão, que foi usado pelos hebreus, assim como o Rio Nilo foi usado pelos egípcios. Sobre a organização política dos hebreus, eu já expliquei para vocês que eles eram formados em clãs, né? Eles viviam em tribos e cada tribo era governada por um patriarca, que era uma pessoa mais velha, né? Normalmente era um homem mais velho daquele grupo, que tinha funções de líderes. Ele era o chefe militar, político, religioso e desempenhava também funções como juiz, né? Ele tinha a função de administrar aquela tribo. Outra questão interessante também sobre a organização política das tribos, né, dos hebreus, era a diferença entre as funções de homens e mulheres. Os homens tinham uma função específica como caçar, como criar os animais, plantar, colher, guerrear, né, eles eram os guerreiros. Já a mulher tinha apenas as funções de cuidar da casa, da família e do marido. Isso era tão forte, né? Essas condições separadas para homens e mulheres era tão forte que até a educação de crianças era diferente. O menino recebia uma educação própria para que ele pudesse crescer e se tornar um guerreiro, um criador de animais, um agricultor, e a menina, ela também recebia uma educação separada, onde ela recebia uma educação que fazia com que ela crescesse para se tornar uma mulher, criar os filhos, cuidar do marido. Esse então eram os costumes da época, né? Uma educação separada para homens e mulheres, visando as funções que eles iam ter na sociedade quando adultos. Por último, existiam também dois tipos de escravos na sociedade dos hebreus, nessas tribos, né? Existia o escravo por dívida, que era uma pessoa que tinha contraído uma dívida com outro, e por causa disso ela tinha se tornado escrava, ou seja, eram os próprios hebreus que se escravizavam por conta de dívida. E a outra possibilidade eram os estrangeiros, né? Povos inimigos que foram derrotados, capturados e agora trabalhavam para os hebreus como escravos. Existiam esses dois tipos de escravos vivendo dentro das tribos seminômades dos hebreus. Aqui é uma imagem que eu trago para vocês de uma representação do que seria então esse patriarca, né? Uma pessoa mais velha que tinha as funções de cuidar daquela tribo. Por último, agora vamos entrar na última parte do assunto, que é os hebreus, ou o êxodo hebreu, perdão. O que seria então esse êxodo hebreu? Como eu passei o filme para vocês na aula passada, durante um período da história dos hebreus, cerca de 2.000 anos antes de Cristo, eles voltaram, né, eles se voltaram para o Egito por conta de uma seca, uma grande seca que estava acontecendo na região da Palestina. Eles então foram forçados a migrar daquele lugar. Eles tiveram que sair da região da Palestina e migrar para o Egito Antigo. Ao chegarem no Egito Antigo, eles se depararam com uma guerra civil que estava acontecendo. Era o período do chamado Novo Império, onde os egípcios estavam expulsando os hicsos do seu território. Nós já vimos esse assunto lá atrás nas aulas sobre o Egito Antigo. Nesse momento, os egípcios conseguem expulsar os hicsos, né, do território e passam então a perseguir os hebreus e escravizá-los. Os hebreus se tornam escravos no Egito Antigo, como nós vimos no filme da aula passada. A partir do momento que os hebreus se tornam escravos no Egito Antigo, eles começam então a lutar, né, por sua independência, por sua liberdade. Tanto que
Eles começam então a trabalhar no Egito Antigo, nas funções onde nós já vimos, né? Que eles trabalhavam na construção de templos, de pirâmides, faziam todo o trabalho duro, pesado que existia no Egito Antigo. Contudo, né, chegou então um dia onde os hebreus tiveram a liderança de um deles, que foi Moisés. A gente conta a história de Moisés é narrada na Bíblia como ele sendo um escravo, um filho de escravo, que foi criado pelo faraó. Ele é criado como irmão do faraó Ramsés II, e com isso, na sua vida adulta, ele descobre que é um escravo, né, que é um hebreu, que foi criado pelos egípcios como sendo um deles, mas então ele foge do Egito e passa então a liderar essa fuga dos hebreus para a sua terra prometida, para a Palestina, sua terra natal. Lembrando que, para os hebreus, aquela terra chamada Palestina, que era a sua terra natal, era chamada por eles de Canaã. Então, Moisés ele começa uma revolta dentro do Egito para tirar os hebreus das mãos dos egípcios e levá-los de volta para a Canaã, para a terra prometida deles. Após descobrir sua identidade verdadeira e se revoltar com a difícil situação de seu povo, Moisés liderou os hebreus na jornada em direção à terra prometida. É nesse momento que Moisés vai liderar a fuga dos hebreus, dos egípcios, ao chegarem na fronteira do Egito com a Palestina, você tem o Mar Vermelho, né? Que é um grande mar que existe entre a Palestina e o Egito. E lá, segundo os relatos da Bíblia, Moisés consegue separar as águas do Mar Vermelho e fazer com que os hebreus atravessassem com segurança até chegarem no deserto da Arábia. Ao conseguirem atravessar o deserto da Arábia, o mar se fecha e impede que os egípcios continuem, né, a perseguir os hebreus, e com isso os hebreus finalmente conseguem se libertar da escravidão egípcia, graças a Moisés, que é um dos profetas dos hebreus. Nessa fuga, então, ainda, né, do Egito, atravessando o deserto da Arábia e para chegar à Palestina, sua terra natal, Moisés vai até o Monte Sinai, que lá ele recebe de Deus as tábuas da lei que continham os 10 mandamentos. Isso aqui são todas passagens da Bíblia, né, do Antigo Testamento, daqueles livros que eu falei para vocês, que contam a história dos hebreus, e esses 10 mandamentos vão ser recebidos por Moisés, vindos da mão de Deus, e eles vão ser o corpo jurídico das leis que os hebreus vão ter que seguir agora, nesse novo império, nesse novo momento da história daquele povo. Antes eles viviam como tribos, né? As chamadas 12 tribos dos hebreus, cada uma governada por um patriarca, foram escravizados pelos egípcios, e agora, na sua volta à sua terra prometida, à sua terra de Canaã, eles teriam que viver sobre a lei dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos a gente entende hoje como leis da religião católica, mas naquele tempo, para os hebreus, era um corpo de leis que funcionava para organizar a sua nova sociedade que estava surgindo. Aqui é uma imagem que eu trago para vocês, uma gravura, de como foi essa fuga dos hebreus do Egito Antigo, né, atravessando o Mar Vermelho, que foi separado por Moisés. Dessa forma, os egípcios não tinham como, quando os hebreus conseguiram atravessar, o mar se fecha e os egípcios não tinham como persegui-los, continuar a persegui-los. E com isso eles se tornam livres e vagam dentro do deserto da Arábia até chegar à Palestina, sua terra prometida. E lá eles começam então a organizar um novo reino, um novo império, uma nova sociedade, baseada nos 10 mandamentos que foram recebidos por Moisés. Isso nós vamos ver então nas nossas próximas aulas. Até mais!